Olá pessoal, hoje aqui na aula de Sistemas Microprocessados 2 a gente vai falar do timer no modo captura. Só para lembrar, vocês que já viram essa figura um monte de vezes, aqui a gente tem o modelo em blocos dos timers do STM32, a família F4, os timers de uso geral, que são aqueles os mais completos e não os avançados que nem o TIM1 e o TIM8. Então, o timer 2, 3, 4, 5, 6, 6 não, 2, 3, 4, 5, se encaixam nessa categoria. Então, a gente tem o elemento básico do timer, o contador, com o registrador de auto-reload ao final da contagem ou início, dependendo do modo, o pré-scaler, a entrada de clock, que vem num sistema de controle que permite que a gente controle o contador a partir de sinais de outros periféricos, permite que a gente gere sinais para outros periféricos e permite que a gente use um sinal externo para controlar o timer, sendo o sinal de clock, o sinal de enable, o de trigger, o que for. Associado ao contador, nós vamos ter os canais. Os canais são conjuntos de circuitos que possuem uma entrada ou saída. E eles vão ter três aplicações distintas. Eles vão trabalhar no modo de captura, no modo de comparação e no modo de PWM. Então, retomando, captura é quando o meu pino associado a esse canal ele é usado como entrada, e aí eu tenho o intuito de pegar um sinal aqui, que vai me gerar um evento que vai provocar, no caso, a captura do valor do contador para o registrador do canal. No modo de comparação, o registrador do canal vai receber o valor que vai ser comparado com o valor do contador, e quando os dois, quando der o match ali, quando os dois se acharem, ficarem iguais, ou alguma condição de que o valor da captura do contador é maior que a captura, então eu tomo alguma ação na saída, que pode ser ligar, desligar ou mudar o pino. E no modo PWM, ele gera na saída um sinal PWM. Então hoje a gente vai focar no modo captura. Aqui tem um diagrama em blocos do que é a estrutura de entrada do pino de captura. O que a gente pode perceber aqui é que nós temos um detetor de borda para identificar a borda do sinal de entrada. Então a gente pode usar como evento a borda de subida ou a borda de descida, ou as duas. Um filtro, que é muito importante quando a gente conecta sinais externos ao microcontrolador, sinais que vêm do circuito, porque os sinais vão ter ruído. Então nós vamos falar disso mais tarde, como a gente configura esse filtro. E na saída ali eu tenho um pré-scaler, para poder escalonar o sinal que vai disparar lá o modo de captura. Então eu posso capturar, quando ocorrer um evento externo, 2, 4 ou 8, dependendo da minha escolha. Então, o modo de captura, como falei rapidamente antes, ele utiliza o canal só no modo entrada, ou seja, então o meu pino vai ser um pino de entrada, ele vai passar por aquele bloco que nós vimos anteriormente, filtro, pré-escaler, etc. E no momento que eu tiver um evento na entrada do bloco, o valor do contador vai ser registrado no registrador do canal específico, que é o chamado CCR. CCR1 para o canal 1, CCR2 para o canal 2, etc. E tal. O timer ele vai trabalhar como sempre trabalhou. Então, visualmente, ou uma reprodução do que seria o funcionamento, considerando que o evento de entrada é a borda de subida e eu não tenho pré-scaler, eu tenho o contador trabalhando, contando no modo progressivo. Quando ocorre um evento, o registrador CCR recebe o valor do timer. Então eu registro aqui, por exemplo, nessa borda 12, nessa outra borda 16. Visualmente dá para ver que eu posso usar esse método para medir, por exemplo, o período de um sinal, pegando as duas bordas dele. Então, se eu fizer aqui 16 menos 12, eu vou ter 4, 4 contagens do timer, equivale a esse tempo aqui. Se eu souber,
porque eu sei, porque eu vou programar, né, qual é o clock do timer, eu sei medir o período, né, eu tenho proporcionalmente o período do meu sinal. Existe um modo de funcionamento do timer que é no modo captura PWM. Nessa situação, ele vai trabalhar com dois canais, né? Ele vai trabalhar sempre com um par de canais, ou o canal 1 e o canal 2, ou o canal 3 e o canal 4. O modo de captura PWM ele é destinado a medir sinais, né, modulados em largura de pulso. Por quê? Porque ele vai, né, na borda de subida do sinal, capturar, na borda de subida do sinal, a primeira, né, ele vai resetar o contador, né? Na borda de descida do sinal, ele vai capturar no canal 2, né, o período em alta do sinal, e na próxima borda de subida do sinal, ele vai capturar no canal 1 o período total. Dessa forma, eu tenho, né, a medida do período do sinal e, né, do período em alto, o que me permite calcular a razão de trabalho do sinal PWM. Como eu falei antes, né, sinais externos ao microcontrolador sempre vão vir, né, com alguma informação que eu não quero. Essa informação pode ser um ruído elétrico que eu tenho ali, né? Se ele vier, por exemplo, de um sensor ligado ao motor, ele vai ter muito ruído, um motor elétrico, ele vai ter muito ruído. Ele pode ter, em função dos circuitos digitais associados ao pino de entrada do lado de fora, né, o que a gente chama de glitch, que é uma rápida transição no circuito, que a gente também não deseja. Então, os pinos, né, as entradas associadas a pinos externos vão ter, né, como primeira etapa ali, um filtro digital. Esse filtro digital a gente tem que configurar conforme o sinal que a gente quer utilizar para disparar a captura, para medir, etc. Esse filtro ele funciona de uma forma muito semelhante àquela técnica que nós usamos para fazer debouncing de botão. Né? O sinal de entrada, aqui a gente tem um exemplo. Um sinal de entrada ele é mostrado com uma determinada frequência. Né? Essa frequência a gente vai configurar no filtro. E nós vamos dizer quantas amostras são necessárias para considerar aquele valor na entrada do sinal. Né? Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, imaginem que nós configuramos uma frequência de amostragem de 1 MHz, ou seja, a cada 1 microsegundo, a entrada lá, o filtro de entrada vai ler, né, vai considerar o sinal que tem no pino. Então, ele vai fazer leituras espaçadas de 1 microsegundo. Para considerar o nível 1, ele vai ter que ler duas amostras seguidas em 1. Só aí ele vai considerar o nível 1. Para considerar o nível 0, ele vai ter que ler duas amostras seguidas com o nível 0. Aí ele considera 0. Dessa forma, pulsos com um tempo, né, menor que 1 microsegundo, ou às vezes aproximadamente 1 microsegundo, mas que não caia, né, nas duas amostras, que estejam um pouquinho desincronizados, eventualmente até maiores que 1 microsegundo, mas que não vão estar sincronizados com a amostra, vão ser ignorados. Aqui na tabela das opções do filtro, vocês podem notar que a gente trabalha com o clock interno do microcontrolador, né? E os fatores aqui, quantas leituras vão fazer, e aqui aparece esse FDTS. Esse FDTS é um clock interno ao periférico, ao timer, que nós vamos configurar na ferramenta de configuração ou escrevendo nos registradores. Tá? O próximo vídeo vai mostrar a parte de configuração. E aqui vamos montar um exemplo. Como é que a gente vai configurar o STM32 lá para medir o período de um sinal? Nós vamos fazer a técnica mais simples. Né? Nós vamos capturar duas bordas, né? Ou vamos capturar uma borda, e aí a gente vai manter o valor, né, de tempo da borda anterior e fazer a diferença. Podia fazer diferente, né? Eu podia capturar, por exemplo, 4 bordas usando o pré-scaler, né? E depois, na hora que calcular o tempo, dividir por 4. Né? E aí eu faço uma espécie também de filtro para as variações, né, de tempos que eu tenho nessa borda, se eu considerar que meu sinal tem uma frequência estável.
Mas vamos fazer o mais simples. Bom, tem uma questão interessante agora. Como é que a gente vai medir, né? Como é que a gente vai mostrar que essa aplicação funciona? Bom, o jeito que a gente tem com recursos limitados é, bom, vamos usar um sinal que a gente já conhece, um sinal que a gente já produziu e que a gente sabe que, né, ele está certo, funciona bem. O que a gente já fez, já produziu, foi uma geração de onda quadrada utilizando, né, o modo output compare. É uma boa fazer isso, porque o modo output compare ele não ocupa a CPU. Então ele não vai atrapalhar a aplicação que a gente está desenvolvendo para fazer a medida. Bom, vocês conhecem muito bem isso aqui, né? O contador aqui, nós vamos configurar o contador. Eu escolhi, né, 10 Hz como uma frequência razoável para saída, uma frequência fácil de medir. O TIM2 canal 1, porque o TIM2 canal 1 liga o LED, então nós podemos medir a frequência de saída, por exemplo, com uma câmera de vídeo, né? E depois olhar lá no editor de imagem, no editor de vídeo, quantos frames se passaram com LED ligado e quantos com LED desligado e medir o período, se a gente não tem um frequencímetro, por exemplo. E aí a configuração, né? Escolhi o clock do contador em 1 microsegundo, aí a gente configura o PSC como 83 e com isso o ARR fica em 49.999. Agora, a aplicação de medida, como é que ele vai fazer? O ideal, né, é utilizar um timer, para não ter muita complicação, um timer de 32 bits. Por quê? Porque a contagem é 2 elevado a 32, muito grande, e aí eu não preciso me preocupar com o estouro do timer, com o overflow do timer. No overflow do timer, o que vai acontecer? A medida atual ela vai ser menor que a medida anterior, então eu vou ter que compensar isso de alguma forma. Não vou me preocupar com isso, eu vou pegar um contador muito grande e vou tentar usar ele ao máximo. Eu escolhi aqui uma resolução, né, pequena, para medir períodos muito pequenos. Então, para essa resolução pequena, né, escolhi 1 microsegundo, porque aí eu não preciso... Pulou muito. Eu não preciso escalonar, né, a medida, ela vai ser dada direto em microsegundos. E fica mais fácil também de elaborar o exemplo. Nesse caso aqui, eu vou usar o timer 5, né, e vou configurar, porque o timer 5 é 32 bits, né, e o clock eu vou configurar para 1 MHz, é o mesmo cálculo do TIM2, né, que a gente fez antes. E vou colocar o RR com um valor, né, próximo do máximo. Né, escolhi lá 4.294.000, 4.294.967.200. Vamos de novo. 4.294.967.200. Né? Então, se eu tenho um clock de 1 microsegundo, aqui vai dar milissegundos, aqui vai dar segundos, e eu vou conseguir, né, medir períodos aí de 4.294 segundos, que é bastante tempo. Agora, a gente tem que configurar o canal de entrada. Né? O canal de entrada, o filtro, para não considerar, né, aqueles ruídos, aqueles gritos. Então, se a gente tem um clock de 84 MHz, né, a gente pode gerar um clock interno de essa frequência dividida por 4, 21 MHz. Isso vai dar um período de 47 nanosegundos. Se a gente quer medir, né, quer ter resolução de 1 micro ou 1000 nanosegundos, né, eu vou ter que ter 21 contagens desse clock. Bom, se eu escolher uma frequência de amostragem da frequência interna por 2, então isso aqui passa a ser aproximadamente 90 nanosegundos. Se eu considerar 8 amostras para considerar o sinal válido, eu vou ter que o período que o meu sinal vai ficar em alto ou em baixo tem que ser pelo menos 714 nanosegundos, né? O que é próximo daquilo que eu quero medir. Ou seja, ele vai desprezar qualquer sinal
que fique num determinado nível por menos tempo que isso. Dessa forma, a gente configura o filtro em 0101. Para exibir os dados, né, vamos usar a porta serial, então vamos enviar pela serial as informações. A gente já sabe fazer isso muito bem. A única coisa que eu vou fazer é configurar um timer para não ficar mandando a leitura, o valor lido, né, o valor medido de período quando ele é medido, porque dependendo da frequência do sinal, vai ser tão rápido que a gente não vai conseguir sequer ler o valor. Então eu vou configurar um timer para mandar uma medida a cada 2 segundos. E por fim, né, eu condensei essas informações numa tabela, que é o que a gente vai ter que fazer na hora de implementar a aplicação. Né? Vamos ter ali que na hora de configurar o timer 5, né, com esses valores de pré-escala e ARR, né, habilitar o clock interno com um fator de 4 para os filtros, configurar o filtro com esse valor, né, o timer 10 com esses valores aqui, a configuração da UART vai ser padrão, vamos deixar padrão da ferramenta, e para gerar o sinal, configurar o timer 2 dessa maneira. A aplicação, o que a gente tem que fazer no código, né? Inicializar os timers, né? Disparar os timers para poder trabalhar, né? Para poder processar. Enviar o valor medido pela serial dentro do laço principal quando estourar o tempo, né? E na interrupção do timer, ler o valor, né, capturado e calcular o período. As variáveis que a gente vai ter que, né, a princípio, declarar. E para a geração de sinal é só habilitar o timer 2. Vamos agora fazer, né, configurar e codificar essa aplicação no STM32 Cube IDE. Até o próximo vídeo.